Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o bate-papo número 1108. Estamos gravando uma live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 19 horas e 33 minutos da quarta-feira, 8 de julho de 2026. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor. Tanguy, o Bagdadi animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumbante, descansado, tarifado e preocupado. Muito preocupado com o cenário internacional. Aliás, as preocupações do professor Bagdadi multiplicaram-se ao longo das últimas horas. Vamos falar sobre isso. Tenho certeza que mais noites de insônia virão por conta disso. Mas estamos aqui no Petit Jornal para tentar acalmar o professor Bagdadi, para dizer que tudo dará certo, tudo terminará bem. Ou não, mas seguiremos aqui juntos no podcast do Petit Jornal. E temos também Daniel Souza, que é esse que vos fala. Ao longo dos próximos minutos, vamos repercutir os principais acontecimentos internacionais das últimas horas. Como vai, professor Bagdadi? Vamos a isso? Tudo bem, Daniel Souza com S. Vamos lá para mais um episódio, para esse bate-papo 1108. E Daniel Souza, ninguém pode dizer que foi pego de surpresa hoje, quando acabou, segundo Donald Trump, o cessar-fogo entre Estados Unidos e Irã. Deixa aqui as boas-vindas a todo mundo que está junto com a gente, né, para acompanhar mais esse capítulo dessa crise, né, essa fase da crise, né, uma crise bastante antiga já, mas que começou no finalzinho de fevereiro, no dia 28 de fevereiro. A gente teve o cessar-fogo estabelecido algumas semanas atrás, e a gente vinha dizendo aqui também, não nenhum mérito nosso também, né, Daniel? Estava claro para quem quisesse ver que era um cessar-fogo muito frágil, mas muito frágil. Iniciou-se naquele momento um período de 60 dias para aí as negociações começarem, né? Então, um cessar-fogo que até me pareceu que durou até tempo demais, né? A perspectiva era talvez até durar menos tempo, mas ao longo dos últimos dias a gente teve uma série de entreveros, uma escalada de tensões. O Irã bombardeou, inclusive, né, alvejou 3 navios petroleiros comerciais que cruzavam o Estreito de Hormuz. Então, segundo o Irã, esses navios passaram por ali sem negociar, sem avisar, sem qualquer tipo de comunicação. Os Estados Unidos responderam de ontem para hoje, né, então de terça para quarta-feira, com o bombardeio mais severo desde a assinatura daquele memorando, algumas semanas atrás, contra alvos iranianos para, segundo os Estados Unidos, garantir que o Estreito de Hormuz permanecesse aberto. A própria aviação militar dos Estados Unidos alvejou 60 alvos estratégicos localizados em áreas costeiras controladas pelo Irã. Naturalmente, o Irã reagiu mais uma vez. Foram atingidas instalações dos Estados Unidos no Bahrein e no Kuwait, Daniel. Então, a gente teve, de fato, uma retomada das tensões, uma retomada dos ataques, e o Donald Trump, que está lá em Ankara, né, na capital da Turquia, fez uma série de declarações nesse sentido, afirmando categoricamente, com todas as letras, que o cessar-fogo acabou. Não tem mais cessar-fogo. Ele disse isso na presença, inclusive, do puxa-saco dele lá, o puxa-saco oficial dele, que é o Mark Rutte, né, que é o secretário-geral da OTAN. Abro aspas, no que me diz respeito, é só uma perda de tempo lidar com eles. Eles são mentirosos e, até onde sei, acabou. Ele disse, inclusive, que os negociadores, Daniel, aqui ele está falando principalmente do Steve Witkoff e do Jared Kushner, que é genro dele, que são pessoas de coração muito bom e que querem negociar, querem continuar negociando, mas eles vão ter que falar comigo, segundo Donald Trump. Então, sou eu que vou decidir e o cessar-fogo, portanto, não terá futuro. A guerra voltou. E ele disse, inclusive, Daniel, que ele mesmo, Donald Trump, pode ser morto. Eu tenho a chance, eu sou um alvo e tal. E ele estipulou, Daniel, isso aqui me pegou de surpresa, tá? Ele disse que a chance dele sofrer um atentado é de 5,2%. Ele não falou 5%. Ele não falou 6%. Não falou 50%. Ele falou que a chance ele fez o cálculo, Daniel Souza, e chegou à conclusão de que a chance dele ser um alvo é de 5,2%. Aí Donald Trump sendo preciso nas previsões, Daniel. Ele chutou esse número, Tanguy. Ele tirou esse número da cachola. Alguém disse para ele que se ele apresentasse um valor
com esse tipo de especificidade, ofereceria credibilidade ao público e, consequentemente, Donald Trump se martiriza, se mostra ali como alguém que está vivendo dias difíceis, apesar de estar enriquecendo como nunca como presidente dos Estados Unidos. E, claro, volta a incerteza para o mercado internacional de energia, que já está bastante nervoso por conta da perspectiva de uma retomada do conflito por um prazo um pouco mais longo. É claro que nós tínhamos um cessar-fogo, o conflito continuava na prática em vigor, mas agora existe aí a perspectiva de um aquecimento e de mais impacto sobre o mercado internacional de energia. Aliás, no dia de ontem, o governo dos Estados Unidos já tinha suspendido a suspensão das sanções, ou seja, as sanções ao petróleo iraniano tinham sido retomadas por parte do governo americano, o que já era, agora olhando em perspectiva, claramente um gesto preparatório para os ataques de hoje. E uma vez mais, temos lá um monte de navios presos querendo passar pelo Estreito de Hormuz, presos ali no Golfo Pérsico, tanto navios carregando gás, o GNL, quanto navios carregando petróleo bruto. E os ataques que você fez referência há pouco, Tanguy, a bases dos Estados Unidos no Bahrein e no Kuwait, em particular, reestabelecem ali o clima de insegurança e incerteza por parte dos aliados dos Estados Unidos, que agora voltam a ficar preocupados porque podem voltar a ter, inclusive, infraestrutura energética bombardeada. Diante disso, nos resta agora aguardar o que vai acontecer nas próximas horas, mas a chance de você ter de novo uma escalada do preço do petróleo, e, consequentemente, uma escalada inflacionária e, consequentemente, um desgaste da popularidade do presidente Trump acaba sendo muito significativa, embora nós tenhamos tido ao longo dos últimos pouco mais de 3 meses uma certa reorganização do mercado de energia global, que acabou ampliando, inclusive, o espaço de países como os Estados Unidos e até o próprio Brasil dentro dessa rede de fornecedores e de potenciais países a substituir o petróleo fornecido pelo Golfo Pérsico, o petróleo que passa ali pelo Estreito de Hormuz. Mas não é simples observar, claro, a retomada do bombardeamento do Irã por parte dos americanos, até porque nós não temos certeza até onde o Donald Trump está disposto a ir. Claro que, num primeiro momento, parece um presidente Trump tentando forçar os iranianos a ceder nas negociações que estão em curso com os Estados Unidos, mas o Trump tem muito a perder também caso essa guerra se alongue. Então, a gente não sabe até que ponto ele está disposto a manter o fogo, o seu poder de fogo em ação. Vamos acompanhar, Tanguy, mas é algo que renova preocupações que nós já tínhamos para a economia mundial e, claro, para as próprias vidas e pessoas que são impactadas por esse tipo de situação. O fato, Daniel, que está todo mundo olhando para isso e já fazendo conta de novo, né? As pessoas já tinham feito conta do conflito que tinha se iniciado lá em fevereiro, deram uma tranquilizada no momento em que houve o anúncio do cessar-fogo. Nesse momento está todo mundo fazendo conta de novo, né? Até onde que vai o preço do barril do petróleo, por quanto tempo a gente espera que o Estreito de Hormuz fique fechado, o que isso vai fazer com o custo da energia na produção de uma forma geral, no valor da gasolina, enfim, nos juros, né? Os juros vão acabar aumentando o mundo afora e tudo isso impacta a vida não apenas dos países, impacta a vida de todos nós. E você que está nos ouvindo tem que pensar também no seu futuro, tem que pensar o que você espera para daqui a 5 anos, 10 anos, 15 anos e para a sua aposentadoria lá na frente, daqui a muitos anos. E é muito importante você ter alguém do seu lado que te ajude a fazer esse planejamento, a fazer essa gestão. A gente indica os nossos parceiros da Rio Claro Investimentos. Eles têm um time, Daniel, que eu sempre acho muito impressionante porque eles estão atentos a tudo que está acontecendo. Ao que acontece no Brasil, aos prognósticos futuros, o que dá para a gente esperar lá na frente, quais são os elementos de atenção, dá para diversificar investimentos para onde? Sempre ouvindo o cliente, trabalhando para o cliente de acordo com os objetivos do cliente. Então, se você tem aquele dinheiro que está guardado e quer fazer uma boa gestão, fala com a Rio Claro Investimento que eu tenho certeza que eles podem dar o caminho das pedras, conversa com eles porque a gestão de lá é muito profissional. O auxílio de profissionais, Tanguy, acaba sendo fundamental, particularmente em um momento como esse,
há pouco falávamos justamente de uma nova mudança de cenário, mais incerteza, com potencial impacto sobre o preço da energia, desaceleração da atividade econômica mundial. Aliás, o FMI já tem inclusive projetado essa desaceleração há bastante tempo, em função de uma nova onda de ataques por parte dos americanos. Por isso, fica aqui a nossa recomendação: entre em contato com os amigos da Rio Claro Investimentos, link no descritivo desse episódio, converse com eles, que temos certeza que você vai gostar demais do trabalho da Rio Claro Investimentos, como forma justamente de melhorar a gestão do seu patrimônio com foco nos seus sonhos e no longo prazo. Daniel Souza, eu estou cada vez mais convencido de que o presidente Donald Trump está envolvido em algum esquema de bet por aí, porque não é possível. Esse camarada recebeu o Zelensky ano passado na Casa Branca e escorraçou o presidente da Ucrânia. Imprensou na parede, falou que ele é um responsável. Aí ele conversa com o Putin, concorda com tudo que o Putin fala. Aí liga pro Zelensky e fala: Zelensky, tem que ceder aí, cara. Cede esse território aí, ninguém sabe onde é que fica. Luhansk, Donetsk. Eu não sei onde é que fica, cede esse negócio pra Rússia, porque tem que ter paz e tal. E aí, essa semana, inclusive, né, a gente falou sobre isso. O Putin, na verdade, semana passada, né, o Putin ligou pro Trump, que estava indo pra cúpula da OTAN, e aparentemente foi uma boa conversa, uma conversa bastante amistosa. Mas como você mesmo já falou, Daniel, o Trump ele é um cara que é direcionado pela última pessoa que fala com ele. Isso se confirmou mais uma vez. Tivemos hoje o encontro entre Donald Trump e Volodymyr Zelensky, lá em Ankara, onde está acontecendo a cúpula da OTAN. E o Trump disse que os ataques que a Ucrânia tem feito contra a Rússia são ótimos, Daniel. São ótimos. E está todo mundo preocupado. Ah, meu Deus, o que vai acontecer? Vai levar uma escalada de tensões. Ele falou: os europeus estão aqui, ó, desesperados, que vai levar a um problema, que a Rússia vai querer reagir. Não é nada disso, Daniel. Segundo ele, abro aspas, é uma escalada, mas uma escalada que pode ajudar a levar ao fim da guerra. Ah, claro, é lógico. Claro, vai acertar. Aumenta a guerra para chegar à paz, ué. Para chegar à paz, é isso. E o Zelensky, Daniel, já sabe disso, né? O Zelensky já entendeu como é que funciona a cabeça do Trump. Então, antes de falar com o Trump, ele ordenou mais um ataque grande contra refinarias de petróleo da Rússia, que tem sido um problemaço para a Rússia, né? Então, hoje, um pouquinho antes deles se encontrarem, um pouquinho antes do encontro entre Trump e Zelensky, a Ucrânia atingiu 3 refinarias de petróleo russas e concentrou, inclusive, bombardeios contra 8 navios petroleiros russos que estão sob sanção no Mar Negro. Então, o objetivo do Zelensky é chegar para o Putin e falar, chegar para o Trump e falar: ó, Trump, olha o que eu estou fazendo. Eu tô certo ou não tô? Então, a gente tem uma mudança, mais uma vez, muito grande da maneira pela qual o Zelensky é tratado pelo Trump, a maneira pela qual essa relação se dá. E aí a gente começa a ter, inclusive, uma série de sinalizações por parte do Trump de que vai permitir que a Ucrânia avance nessa guerra contra a Rússia. Inclusive, né, Daniel, eu queria te ouvir sobre isso, com relação aos mísseis Patriot. Aí o Trump, ele é engraçadinho, né? Ele fala: um passarinho me contou, vamos falar sobre isso, eu gosto dessa ideia e tal. Conta, Daniel, qual é a ideia de Donald Trump com relação aos mísseis? Há muito tempo, Tanguy, o Zelensky vem pressionando os Estados Unidos a permitir ali uma produção de mísseis Patriot dentro do território ucraniano, para que os americanos produzam esses mísseis Patriot dentro do território ucraniano. E dessa vez o Donald Trump sinalizou que sim, Zelensky, vamos produzir os mísseis Patriot dentro do território ucraniano. Eles acabam sendo muito importantes porque são mísseis capazes de derrubar os mísseis balísticos russos e, consequentemente, melhora demais a infraestrutura de defesa por parte dos ucranianos. Como você fez referência há pouco, nós tivemos aí ataques importantes por parte da Ucrânia, a 3 refinarias russas, também a navios petroleiros russos, a oleodutos russos, tudo com o objetivo justamente de tentar desarticular, desorganizar ainda mais o abastecimento de combustíveis na Rússia. Aliás, a Rússia está tentando bloquear a Starlink para neutralizar os drones ucranianos como forma justamente de contra-ataque, o que mostra realmente que os ataques ucranianos têm sido muito efetivos e estão genuinamente incomodando a Rússia. A Rússia, inclusive, ela suspendeu as exportações de diesel
estão banidas as exportações de diesel para garantir o abastecimento interno, e com isso, os preços de referência do diesel na Europa atingiram níveis recorde. Aliás, o próprio Brasil, ao longo dos últimos anos, foi um grande comprador de diesel russo. Você tem um impacto sobre o mercado internacional desse combustível no momento em que a Rússia resolve restringir as exportações de diesel. Isso já estava mais ou menos contratado, já não era algo fora do radar essa possibilidade, diante dessa gravíssima desorganização no abastecimento de combustíveis dentro da Rússia. Mas chama muito a atenção essa biruta de aeroporto que é o Donald Trump, né? Num determinado momento ele parece estar a favor da Rússia, no outro momento ele parece estar a favor da Ucrânia, no outro momento ele parece estar a favor da guerra, no outro momento ele parece estar contra a guerra, no outro momento ele parece estar a favor dos dois, contra os dois, dependendo realmente de quem é a última pessoa com a qual o Donald Trump conversou. E nesse momento, como a Ucrânia tem sinalizado força, como a Ucrânia tem sinalizado uma capacidade e um poder de fogo relevante, o Trump já passou a olhar para a Ucrânia e pensar, tá aí, opa, então podemos até conversar com a Ucrânia, eu posso levar a Ucrânia um pouco mais a sério. O que mostra um padrão de comportamento por parte do Trump. Ele não tolera derrotados, ele não tolera subservientes, ele não tolera lacaios, ele gosta de quem demonstra força, ele gosta de quem demonstra realmente ali uma certa altivez. Isso em diferentes situações se mostrou uma estratégia eficiente, uma estratégia efetiva, e está se mostrando agora com a Ucrânia também. Se a Ucrânia é capaz de bombardear a Rússia, se ela é capaz de gerar escassez de combustíveis na Rússia, Ucrânia, você conquistou a minha atenção. Vamos conversar aqui, inclusive vamos produzir esses mísseis Patriot dentro do seu território como forma justamente de enfrentar a Rússia, porque tenho certeza, esses mísseis Patriot vão contribuir para a paz. Afinal, se a Ucrânia equilibra a guerra, o Vladimir Putin vai poder conversar com a Ucrânia e a paz será construída num futuro não muito distante. E os dois estão cheios de gracinha, tá, Daniel? O Trump e o Zelensky tiveram um diálogo, no mínimo curioso, né? Que o Trump disse o seguinte: o Putin me convida para Moscou, mas eu não sei se o Zelensky iria para Moscou. Zelensky, você iria para Moscou? E o Zelensky falou assim: olha, é difícil porque Moscou está muito perigoso, porque Moscou está cheio de drone ucraniano. E aí tá difícil ir para lá. O Trump adorou. Aí deu uma risada, falou, tá difícil ir pra Moscou. Demonstrou força. Tudo enturmado, tá enturmado ali com o Zelensky. O Zelensky voltou pra casa, porra, gigante, né, em moral ali com o Donald Trump. Eu fico imaginando, não sei, Daniel, uma certa amargura ali nessa relação com o Putin, né? O Putin deve estar olhando pra isso, sem dúvida nenhuma, bastante incomodado. Daniel, eu queria mudar a nossa conversa aqui e trazer pra América do Sul. Porque a gente acompanhou isso aqui, eleições na Colômbia, recentemente, e o candidato governista, que era o Ivan Cepeda, né, que era o cara que foi indicado pelo atual presidente, né, o Gustavo Petro, foi derrotado pelo candidato da ultradireita colombiana, que é o Abelardo de la Espriella. E o Ivan Cepeda, Daniel, demorou 3 dias para reconhecer o resultado da eleição. Reconheceu, mas fez uma série de ressalvas, disse que os Estados Unidos contribuíram, que isso era um problema e tal. A questão, Daniel, é que o Gustavo Petro, o atual presidente, até agora não reconheceu o resultado da eleição e disse que não reconhecerá. Gustavo Petro, abro aspas, disse o seguinte: Abelardo não venceu as eleições. O presidente da Colômbia aceita, de acordo com a decisão do povo colombiano, a vitória do filósofo Ivan Cepeda. Então, segundo o presidente Gustavo Petro, Ivan Cepeda venceu a eleição. Naturalmente, Daniel, o Abelardo de la Espriella reagiu dizendo que, olha, a gente não pode sentar, abro aspas aqui, não podemos nos sentar à mesa com um bando de golpistas e indivíduos corruptos. Não é possível fazer uma transição com um governo que não reconhece a vitória do governo entrante. E segundo Abelardo de la Espriella, não haverá transição. A transição ela foi interrompida. Então, os dois governos, né, quer dizer, o governo que sai e o governo entrante não vão dialogar. A gente tem que ver, inclusive, como é que vai ser para o Gustavo Petro entregar o poder, Daniel. Como é que vai ser isso? Porque, segundo ele, não há a vitória do Abelardo de la Espriella. A gente teve, inclusive, Daniel, um argumento
que parece um argumento muito frágil por parte do atual governo, que diz o seguinte: o Abelard de la Espriella, né, enfim, o candidato da oposição que venceu a eleição, possui nacionalidade americana e que, portanto, ao fazer o juramento da cidadania nos Estados Unidos, ele se comprometeu formalmente a colocar a Constituição americana acima de qualquer outro interesse ou ordem jurídica estrangeira, que, portanto, seria, de uma certa maneira, esse é o argumento do governo, um estrangeiro governando a Colômbia. Só que ele é estrangeiro, mas também é colombiano. Então, assim, uma coisa meio que anula a outra. Não interessa se ele tem dupla nacionalidade, não há nada na Constituição colombiana que impeça um cara que tenha dupla nacionalidade de ser presidente do país. Mas o fato, Daniel, é que isso aqui é um problema sério de governabilidade, assim, de estabilidade institucional. No fim das contas, como é que vai ficar a Colômbia daqui para frente? O Gustavo Petro está subindo tom muito além, aliás, do que o próprio Ivan Cepeda fez, né? O Ivan Cepeda, que é o candidato derrotado, ele demorou, fez uma série de ressalvas, mas, beleza, perdi. O Ivan Cepeda falou que, olha, tem um problema aí de inteligência artificial foi utilizado durante a campanha, isso pode ter influenciado e tal, mas ele não questionou numericamente. O Abelardo de la Espriella recebeu mais votos. Questionou uma série de outras coisas, mas o fato é que o Gustavo Petro não aceitou o resultado da eleição e declara que o seu candidato, Ivan Cepeda, é o vencedor da eleição. Vamos ver, Daniel, o que vai acontecer na Colômbia, mas a tendência é que a gente tenha um cenário muito tenso daqui para frente. O argumento do governo Petro, Tanguy, não para de pé, porque a Constituição colombiana ela é muito clara e um cidadão com dupla nacionalidade pode sim governar a Colômbia. Então, se ele tem ali uma nacionalidade americana, isso não é impeditivo. Não é uma questão de opinião, porque o governo Petro não gosta do presidente eleito. Azar do governo Petro. Mais ou menos como aconteceu no Brasil na eleição de 2022. Não cabe ao presidente que está no cargo tecer comentários. Você teve ali uma eleição e uma pessoa acabou sagrando-se vitoriosa, e no caso uma pessoa da oposição. Isso não pode ser normalizado, isso não pode ser naturalizado. Se você teve ali um processo eleitoral e esse processo eleitoral teve legitimidade, azar de quem perdeu. Quem perdeu tem que reconhecer, tem que fazer a transição e tem que seguir a vida. E utilizar esse tipo de argumentação fragiliza institucionalmente a Colômbia, fragiliza o processo democrático, e é sempre importante lembrar que democracia e autoritarismo acabam vindo em ondas. Então é sempre muito preocupante quando um país vizinho ao Brasil flerta com o autoritarismo, porque isso pode trazer consequências para a região e é algo que a nós, brasileiros, não interessa. O que interessa é o fortalecimento institucional e o fortalecimento, claro, da democracia na região. Agora, Tanguy, tivemos Donald Trump uma vez mais ameaçando a Espanha de rompimento comercial. O Trump acabou orientando uma vez mais o secretário do Tesouro, o Bessent, a fazer esse tipo de suspensão. Ele não explica como, porque na prática a Espanha faz parte da União Europeia e, consequentemente, você não teria muito como suspender o comércio apenas com a Espanha. Você teria que suspender o comércio com a União Europeia como um todo. E a gente está falando de um relacionamento entre Estados Unidos e Espanha que vem se deteriorando bastante ao longo dos últimos meses, por conta de questões como, por exemplo, a utilização do espaço aéreo espanhol, que não foi permitida para aeronaves americanas. Também tivemos ali questões relacionadas ao Oriente Médio, tivemos questões relacionadas à Palestina, e nós temos aí um governo espanhol que tem ali se colocado de maneira muito clara contra o Donald Trump, até porque isso traz popularidade para o governo Sánchez internamente. A própria Meloni, que não é de esquerda como Sánchez, muito pelo contrário, de direita e bem à direita, também ganhou popularidade se contrapondo ali ao Donald Trump. E é interessante observar que o governo Sánchez reagiu a essa nova ameaça com naturalidade. Basicamente, como quem diz, quiser fazer aí, Trump, faz aí, cara. Quer bloquear o comércio conosco? Nós temos déficit comercial com vocês. Então, se vocês bloquearam o comércio com a gente, vai sobrar até uma grana extra. Foi mais ou menos o que o governo espanhol sugeriu diante dessa nova ameaça. Então, foi uma coisa meio business as usual por conta desse novo
tensionamento das relações entre Washington e Madrid. E a ministra, inclusive Mônica Garcia, chegou a destacar o seguinte, abre aspas, é lamentável confundir diplomacia com intimidação, fecha aspas, e vamos observar o que vai acontecer, mas não é a primeira vez que essa ameaça é feita, não é a primeira vez que o governo Trump ameaça romper comercialmente com a Espanha. Acho que vai ficar só na ameaça. É ali uma tentativa de pressionar os espanhóis, mas não deve ir muito além disso. E, uma vez mais, o Trump vai criando ali rusgas com países da Europa Ocidental, o que não é algo que me parece interessar aos Estados Unidos ou ir ao encontro do interesse dos Estados Unidos, mas é uma dificuldade que o Trump tem muitas vezes de lidar com países que são historicamente próximos e aliados dos Estados Unidos. E a geleia da Shakira, hein, Daniel Souza? O que você traz pra gente hoje? Rapaz, na geleia da Shakira de hoje, eu quero trazer Donald Trump lá no encontro da OTAN e ele trocou, rapaz, todo mundo. Ele chamou a República Islâmica do Japão, rapaz. Ele trocou o Irã com o Japão. É parecido, né, Daniel? Ele trocou o Zelensky com o Putin. Ele trocou o Khamenei com o Khomeini. Rapaz, ele começou a trocar generalizadamente todos os nomes enquanto estava ali diante dos repórteres e diante dos questionamentos desses repórteres. Eu fiquei até com um pouco preocupado, rapaz, porque Donald Trump já não é jovem, né? Já tem uma certa idade, etc. Está diante de muito estresse, de muita pressão que o cargo de presidente americano exige. Está enriquecendo como nunca, é verdade, também diante desse novo cargo. Está tendo ali oportunidades de reformar piscina, está tendo a oportunidade de reformar salão de baile, etc. Mas às vezes a pressão faz mal, né, cara? Às vezes a gente começa a esquecer as coisas, trocar os nomes. Então, de repente, Donald Trump está precisando descansar um pouco, está precisando dar relaxada, jogar um golfe, né, buscar ali atividades um pouco mais lúdicas do que essas atividades de significativa pressão impostas ao cargo de presidente dos Estados Unidos. Ô, Trump, descansa, rapaz. Tira umas férias aí, dá uma descansada, dá uma relaxada, porque você tá confundindo aí os nomes de muitas pessoas que não são exatamente pessoas tão próximas ou que não deveriam estar na mesma prateleira dentro do seu cérebro. Ô, Daniel Souza, você me permite trazer uma geleia da Shakira hoje também? Por favor. Daniel Souza, a gente sabe que a Rússia está passando por dificuldades de abastecimento de combustível, né? Então a Rússia produz muito petróleo, mas não está conseguindo refinar porque o Zelensky está lá atacando as refinarias. E aí, o governador da região de Vologda, que é o senhor Georgi Filimonov, ele foi para o Telegram para acalmar os cidadãos. Ele falou, gente, olha só, tá tendo muita notícia de racionamento aí, mas está tudo sob controle, a gente está priorizando, tá? Então, serviço de emergência vai ter prioridade. Não é para ir pro posto de gasolina, para ficar estocando gasolina, tá tudo bem, tá tudo certo. E aí, Daniel, imagina que a população tenha lido isso e fala assim, porra, ufa, ainda bem, né? Veio o governador aí a público para dizer que não é para se desesperar e estamos todos mais calmos. E aí, Daniel, coisa de uma hora e meia depois, vem a notícia que o governador teve uma pane seca, Daniel Souza. Acabou a gasolina no carro dele e ele teve que ser resgatado por um guarda de trânsito. Então, o guardinha de trânsito apareceu com o carrinho dele para levá-lo para casa. Uma situação um pouco constrangedora. Fica um abraço aí para o Sandro Fernandes, né, o Café com Kremlin, que deixou essa dica aqui dessa notícia, mas o fato é que o senhor Georgi Filimonov, Daniel Souza, comprovou que sim, o desespero é justificado. Gente, desesperem-se, não tem gasolina. Tem que desesperar, tem que estocar gasolina em casa, porque o bicho está pegando, não tem gasolina. E se você quer saber mais sobre os assuntos todos, quer saber mais sobre Rússia, sobre Estados Unidos, sobre Copa do Mundo, essa miscelânea toda, petcursos.com.br. Tem curso sobre todos esses assuntos lá. E se você se torna aluno, você passa a ter acesso também às nossas aulas ao vivo, que acontecem toda terça-feira, às 19 horas, com interação, a gente conversa, a gente bate papo, responde dúvidas, além de acesso a todas as aulas que estão lá na plataforma. Repito, petcursos.com.br. Fica aqui também o nosso agradecimento aos apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal, vocês que ajudam a manter o nosso projeto de pé. Fica nosso carinho, nosso abraço, nosso muito obrigado a cada um de vocês. O Petit é uma mídia pequena, é um produto artesanal e o apoio de nossos apoiadores, a ajuda deles é de fundamental importância para a manutenção do nosso projeto e por isso fica aqui registrado o nosso agradecimento a cada um de vocês.
Fica também o convite, se você gosta do nosso projeto, se ele faz diferença na sua rotina, considere nos apoiar. No descritivo desse episódio tem várias alternativas. Tem a chave Pix, que é uma forma prática e instantânea de apoiar o Petit Jornal. Você pode, inclusive, ativar o Pix recorrente. Chave Pix no descritivo desse episódio. Tem o link do Apoia-se, que acaba sendo uma forma bacana também para quem quer automatizar o processo. Tem o Patreon, que é uma forma bacana, principalmente para quem vive no exterior. Tenho certeza que uma dessas alternativas será confortável para você. É isso, Daniel Souza. Amanhã estamos de volta. Um abraço, até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.